dessas ideologias, seja de direita ou de esquerda, ambos usando as mesmas ferramentas de extremismo e manipulação, usando aqui para se manter nessa referência. E aonde tem confronto, eu consigo liderar com muito mais facilidade. Forças Armadas. Forças Armadas? Vamos lá? Vamos lá. Ô, jovem, posso ir? Já devia ter começado. Então vamos lá. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta. Como sempre, né, a gente convida pessoas com muito conteúdo para falar sobre os temas que são colocados aqui no Jurubebas. E hoje não é diferente, né? Hoje eu tenho aqui um economista que é especializado em gestão pública, especializado em administração, é um cara especializado em excelência operacional que faz toda a diferença em qualquer ambiente onde se realiza trabalho, não é? Esse sujeito, ele é o principal gestor de uma rede de hospitais, o GOL, CRER, depois eu conto quais são todos eles, mas assim, é o cara que está na gestão dessas estruturas de saúde, que não é uma coisa fácil, não é? Através de uma associação chamada Agir, mas hoje estamos entrando no mês de abril e a Agir tem um trabalho muito específico no autismo, né? E eu quero saber sobre a rede. Eu não sei se é TEIA ou se é TEIA. TEIA, né? E eu quero saber mais sobre a rede TEIA, que existe em Goiânia, Aparecida, Anápolis, que existe em São Paulo também. Rio Verde, né? Senador Tem Camilo. hospital em Manaus, administrado pela Agir. Enfim, então hoje o assunto aqui de fundo é saúde, né? E o quanto isso é importante num país como o Brasil, ok? Mas mais especificamente, a gente vai tentar falar um pouco mais sobre o que a sociedade pode contar quando descobre um seu com a síndrome, né, do autismo, ok? Lucas Paula Silva, seja bem-vindo ao Jurubebas. Obrigado. Prazer enorme tê-lo aqui, né? Aqui é comum a gente fazer um podcast antes do podcast, né? Que ótimo. Foi E muito com o bom. Lucas não foi diferente, mas o assunto era outro. Qualquer dia desse a gente até chama o Lucas de novo aqui para falar sobre o que a gente estava falando antes de começar o podcast. Mas daqui para frente vamos ser bem mais específicos. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Léo. É um prazer poder participar hoje aqui e ter essa oportunidade de falarmos um pouco da Agir e especificamente sobre o nosso projeto da Clínica TEIA, que é um projeto muito especial para nós, que vem ao encontro aí da necessidade de apoio terapêutico, suporte às pessoas com o transtorno do espectro autista. Então, estou aqui à disposição para falar desse tema, é sempre para nós um prazer muito grande. Nesse mês de abril ainda, né, com destaque não só para nós que atuamos nesse cuidado, mas também para toda a sociedade. É um mês importante de conscientização para nós todo dia a dia de autismo na Clínica TEIA. Mas o mês de abril foi o mês escolhido, dia 2 de abril amanhã é o dia internacional, né, da conscientização do autismo. Isso é muito importante. O autismo que ficou aí durante muitas décadas sem ser compreendido, e pela falta de compreensão, vai um pouco do encontro daquilo que nós falamos anteriormente, das verdades que estão estabelecidas num determinado momento, acabou-se gerando um estigma muito grande e, como é bastante comum do ser humano, resistência e até uma certa discriminação daquilo que não conhece. Mas o nosso trabalho tem sido muito nesse enfoque, tanto para com a pessoa com espectro autista, no sentido de suporte, terapias, mas também da conscientização. E essa tem sido uma das grandes lições que nós que relacionamos com a Clínica TEIA, como gestores, profissionais, temos nos surpreendido. Muitas vezes nós vamos muito no afã de ensinar aquilo que nós achamos que é certo, que tem que ser ensinado, e de repente somos surpreendidos aprendendo com o outro.
E a pessoa com transtorno do espectro autista, ele tem essa singularidade. Ele nos ensina muito da característica do humano, da singularidade, daquela pureza que nós às vezes usamos de forma pejorativa como ingenuidade, mas que na verdade é o que carrega mesmo a essência do ser humano. Então, além de todo o processo, vamos falar um pouco mais depois da clínica, mas aqui já fica, né, para essa abertura, e principalmente para quem nos assiste, às vezes que não conhece bem do tema, a riqueza que é e o privilégio que é relacionar com pessoas com espectro autista, né, na sua singularidade, na sua especificidade, e o quanto que elas também contribuem, né, e muitas vezes nos ensina dentro do seu mundo, né, do seu universo e das suas condições, que às vezes são diferentes das nossas, que não temos a questão do espectro autista, mas que são muito importantes também para equilibrar as relações dentro da sociedade. Há pouco tempo atrás eu fiz aqui no Jurubebas uma conversa com duas mães, né, de autistas, advogadas, que têm um trabalho nessa área. Agora, a experiência, elas falaram muito sobre a experiência, né, como mães e tal, é um negócio impressionante, assim, uma edição, um programa que eu até indico aqui, né, se você não viu, veja lá, porque elas colocaram muito bem o que é descobrir um filho, né, com o espectro autista, e o que elas passaram, e é um negócio tão poderoso, né, que aqui, eu até falei, vocês, na minha humilde opinião, deixaram de ser mães e passaram a ser super mães. Perfeito. Porque ali o engraçado é que, como que a natureza, né, a natureza humana, eu costumo dizer o seguinte, o que tem de pior no universo é o ser humano, mas o que tem de melhor também é o ser humano. Né? E nessa situação, com aquelas mães aqui, você percebe isso, como que a natureza humana trabalha quando há a necessidade, ou seja, elas se encontraram amando, né? Capacidade de superação, cara, é incrível. É um negócio muito, assim, a ser estudado, inclusive, né? E aí, falando da convivência, né? Que a gente pensa que vai ensinar, e aí, de repente, você está aprendendo com a criança que tem o espectro autista. E no caso delas, também. Elas se readaptarem, se transformarem como seres humanos, como mães e tal, em função dessa caminhada que vai ter um aspecto diferente todo santo dia. Eu fico imaginando na clínica como é que a experiência diária de psicólogos, de terapeutas, de todo mundo que está lá trabalhando com isso. Agora, você falou um negócio que, na minha opinião, é fundamental, que é a questão de esclarecer a sociedade do que se trata. Eu disse uma coisa aqui naquele programa, Lucas, que deveria ser utilizado nas escolas. Eu falei, porque elas relataram problemas nas escolas, né? Preconceito, dificuldades e tal. Aí eu falei, olha, eu acho que os pais, né, todo pai que não tem um filho autista, deveria chegar na escola e falar, escuta, qual é a política que vocês têm aqui para, não só para o autista, mas as políticas de inclusão, né? De inclusão. Porque o meu filho não vai estudar numa escola que não tenha estabelecido a sua política de inclusão e que ela seja, viável, contemporânea, que ela seja algo que precisa ser feito. Porque se você coloca seu filho numa escola que tem preconceito contra, por exemplo, autistas, eu não gostaria que meu filho estudasse numa escola dessa. Isso é muito importante, porque a inclusão não se faz apenas de um lado. Não é incluir quem tem tipicidade, que tem diferença no meio comum. A inclusão, ela se dá nas duas partes. É tanto a criança que tem a sua diversidade, a sua neurodiversidade,
quem não tem, que aprende a se relacionar, que é a questão que nós falamos. É uma das questões muito importantes na questão do cuidado, do suporte da pessoa com espectro autista, é também quem não tem aprender a se relacionar e respeitar as condições daquela criança. Então, isso aí é um mundo que seria o ideal, que é tanto nas escolas, que se começasse nas escolas, para que tanto quem tem a neurodiversidade aprenda a viver em sociedade com os demais, como quem não tem também aprenda a receber quem tem a neurodiversidade e cria ali um ambiente comum onde ambos se respeitem e que promovam o crescimento conjunto. Então é essa conscientização que nós trabalhamos muito. Falando um pouco da Clínica TEA, desde o princípio, quando nós discutimos esse projeto, nos idos de 2019, 2020, quando foi desenrolando ali, nós sempre trabalhamos 3 pilares que eram o nosso objeto de atuação. O primeiro dele é a criança com o transtorno do espectro autista. E a criança no centro do cuidado, oferecendo a ela todas as terapias multidisciplinar e interdisciplinar dentro do que a ciência ABA coloca. A ciência ABA é a parte, como nós discutimos, é a parte teórica e científica que fundamenta os procedimentos, as terapias que são mais efetivas. Não é única. Muitas vezes a gente também, para não cair em extremismo, existem outras terapias, outras metodologias, mas a ciência ABA é a que mais amplamente é utilizada, até mesmo pelo seu domínio e efetividade no cuidado. Então, o primeiro é a criança. E ali, dentro de uma avaliação global do neuropediatra, do psiquiatra infantil, da psicóloga, pedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, ela é feita uma avaliação e desenvolvido um plano terapêutico para aquela criança. E aí a importância, não é uma política comum, não é um tratamento comum. Cada um. Ele é singular. Então, a gente chamou de plano terapêutico singular ou de plano de desenvolvimento individual. Então, cada criança, a depender do seu nível de suporte, porque as pessoas com espectro autista são avaliadas por nível de suporte, 1, 2 ou 3, a depender das questões de comportamento e características que cada uma tem. Então, feito esse primeiro momento, é o acolhimento e o cuidado centrado na criança. Mas não só na criança. Nós partimos para o segundo pilar, que é o que nós chamamos de treino parental. E ali é acolhida a família, os cuidadores, os mais próximos, e também são trabalhados terapias com esse público. A mãe, o pai, o avô, hoje nós temos uma diversidade de composição familiar, então aquele que seja responsável por acompanhar aquela criança com espectro autista. E aí nesse cuidado também é oferecida a acolhida, o apoio psicológico e o treino parental, que é desenvolvendo essa família para criar um ambiente mais favorável para essa pessoa. Então, é uma questão muito importante que você colocou. É claro que na sua grande maioria são mães, os cuidadores, e é um desafio muito grande. Primeiro, porque o diagnóstico, diante de uma falta de conhecimento, que não é amplo e comum a toda a população, então nós sabemos que ao gestar um filho ali tem toda uma expectativa daquela criança, e quando você tem um diagnóstico que no senso comum é um diagnóstico incapacitante, e que não é na verdade, que ele tem condição de ser desenvolvido por meio das terapias e do suporte adequado, mas naquele primeiro momento é o que eu sinto. Eu saio ali de um consultório médico com um diagnóstico cabalístico, incapacitante e que frustrou toda uma expectativa de vida. Então é muito difícil lidar já diretamente com a situação e ainda, para agravar essa situação, todo o estigma em volta da falta de compreensão da sociedade daquilo. Então, e nesse estigma a presença do preconceito. Preconceito, mais declaradamente. Então nós temos uma preocupação muito grande. Então é feita essa acolhida, é tratado o que a gente chama ali do luto do diagnóstico. Então é apresentado as perspectivas futuras, que não é trágica como às vezes pela falta de conhecimento se imagina. Então é feito esse trabalho. E no terceiro pilar, principalmente nós atuamos na primeira infância, é o
principal foco, crianças ali a partir de 2 anos, que é onde você consegue firmar o diagnóstico, até 7, 8 anos de idade. Nós já estamos com públicos até 18 anos, mas depois eu vou falar um pouquinho porquê da primeira infância. E com a parte escolar. Nós trabalhamos, todos os municípios que nós temos implantado a clínica, nós fazemos uma oficina de trabalho com a rede da educação, com os pedagogos, professores, para trazer mais esclarecimento do tema. Ou seja, esse professor que vai ter contato Como também ele precisa saber adaptar seus planos, né, de aula, plano de desenvolvimento para aquela criança, como também auxiliar no diagnóstico, na hipótese. É claro que o professor não vai fazer um diagnóstico, mas é apresentado a ele algumas características sugestivas que pode ajudar o professor a direcionar essa criança para uma avaliação e, se for o caso, um possível diagnóstico. Então é feito esse trabalho nesse tripé, ancorando a pessoa, a família e a questão da educação. E aí, nesse sentido, tivemos inclusive a oportunidade, a unidade ela nasce especificamente ligada ao segmento de saúde, porque é o segmento que a Agir sempre atuou, ao longo aí desses quase 25 anos, né? A Agir às vezes é pouco conhecida, porque nós ficamos ali no background da operação, mas a Agir já está atuando há 25 anos. Começando ali no seu primeiro projeto, que foi o CRER, é uma unidade de referência no nosso estado, no nosso país, muito conhecida, implantado no ano de 2002, e depois a Agir assumiu outros projetos no estado, como a antiga... O CRER já surgiu com a Agir? Já surgiu com a Agir, a inauguração. Foi e o CRER primeiro... é uma referência, assim... mundial. Quiçá mundial. mundial. Inclusive, amanhã nós estaremos recebendo a certificação Quimento. Certificação Quimento é uma certificação internacional, concedida por uma unidade acreditadora do Canadá, e é uma das mais altas acreditações no âmbito mundial em qualidade da assistência hospitalar. Então, Goiás vai contar aí, é o primeiro hospital público de Goiás a ser certificado Quimento amplamente, em toda a sua estrutura. Porque às vezes tem alguma unidade certificado, algum serviço específico. O CRER é toda a estrutura. E a partir daí... assumimos a antiga colônia Santa Marta, depois participamos e inauguramos o UGOL, junto com a Secretaria de Estado. Durante a pandemia, nós conduzimos aqui, né, muito próximo geograficamente, o antigo HCamp, que foi o hospital de campanha, fomos nós que implantamos, e hoje conduzimos a gestão do ECAD, que é o Hospital da Criança e do Adolescente. Recente agora, no mês de dezembro passado, nós assumimos em Manaus, o Complexo Hospitalar Sul. Então, hoje a Agir é uma instituição que conta com mais de 8 mil colaboradores seletistas e gerenciamos mais de 1.400 leitos hospitalares. A Agir é uma OCIP ou não? É uma OSC, Organização da Sociedade Civil, que é a figura, a personalidade jurídica, de fato, e qualificada como organização social. Entendi. Que é o instrumento pelo qual nós firmamos parceria com o poder público, Secretaria de Estado ou secretarias municipais, para a gerenciamento e o apoio na gestão de hospitais públicos. Abrindo aí um parênteses rápido, mas assim, só para deixar claro aqui uma coisa, essa é uma parceria entre o setor privado e o setor público que funcionou, né? Funcionou. É um modelo, e aí isso é muito importante, dentro da sua estruturação e o seu conceito, é um modelo muito efetivo. E naqueles momentos em que essa parceria foi devidamente executada por parte tanto do parceiro privado quanto o público, são casos de sucesso como o CRER. Não tem como falar que o CRER deu errado. Né? O UGOL deu errado. É difícil, você pode até falar, mas é claro que difícil melhorias provar, né? sempre existirão, né? Os desafios são novos a cada dia, mas deu muito certo. E acabou validando. O CRER foi o projeto piloto no estado e validou o modelo a partir da primeira década, que o CRER ele é inaugurado em 2002, e aí a partir de 2011, foi praticamente uma década de teste do modelo. Eu acho que uma política pública e um modelo tem que ser assim mesmo, eu faço uma avaliação, eu experimento, eu aprendo, deu certo, expande para toda a rede. Foi o que aconteceu, a partir de 2011 expandiu. Hoje, se eu não me engano, até o último número que eu tenho, o estado de Goiás, a Secretaria de Estado da Saúde tem 32 unidades geridas dentro desse modelo. Então existem outras instituições parceiras que também fazem essa gestão. Então é um modelo sim que deu certo. É claro, teve os seus tropeços ao longo do caminho,
teve qualquer projetos coisa ou tem. parcerias que deram errado, mas que é passível da correção, né? Aliás, deu errado por conta da falta de preparo nessas instituições. Porque Muitas vezes. o Brasil também tem isso, né? Vamos fazer isso porque está dando certo ou porque é interessante economicamente, mas não tem aquela especialização necessária para fazer isso funcionar. Perfeito. A Agir é um exemplo a ser seguido. Porque, assim, quando você fala pessoal, essa associação, ela surgiu com o CRER, ok? Pronto. Só isso aí já é assim, então, vamos aprender lá, né? E nem sempre isso ocorre. Então, tem problema? Tem. Mas, se você pegar, no geral, é uma parceria de muito sucesso. Muito sucesso. Isso foi um divisor na qualidade dos hospitais públicos. Com certeza. Em Goiás. Você pode remontar você é um profissional da comunicação, deve recordar bem ali no final, né, dos anos 2009, 2010, a crise que viviam os hospitais públicos em Goiás. Hugo, HGG, próximo aqui o HDT, com estruturas muito, né, depreciadas, até mesmo sucateadas. E então o modelo veio, claro que isso tudo dentro da política e condução do Estado, porque nós, enquanto instituições, somos um gerente dentro da unidade, não definimos perfil, não definimos volume de atendimento, isso é o contratante quem define. Então, não há aquela questão de terceirização, porque na terceirização eu escolho o que fazer. Na contrato de gestão, não. Eu faço uma adesão ao que você, contratante, quer fazer. Eu vou fazer o que, da melhor forma, o que você quer que seja feito. Perfeito. Então, a política continua pública e do Estado, e nós executamos a política da melhor forma possível. Claro que a discussão, o debate técnico poderia ser melhor assim, mas a decisão sempre é do Estado. E assim que funciona, e funciona muito bem. E graças a esse modelo, por exemplo, o enfrentamento à Covid não foi mais catastrófico. É claro, foi arrasador, mas teria sido muito pior se não houvesse a parceria e a implantação de leis. Por exemplo, o Hospital de Campanha de Goiânia, nós implantamos ele com 13 dias. 13 dias. Dia 13 de março de 2020, de guerra, né? Nós fomos chamados na secretaria, todo o prédio estava pronto, o prédio era pronto, mas não tinha sido equipado ainda para um hospital. E ali nós saímos com a ordem e a decisão do Estado da implantação do hospital. Qual o tempo? O menor possível. E aí foi um trabalho diuturnamente. Nesses 13 dias, dia 26 de março, nós recebemos o primeiro paciente. Então, assim, dentro da administração direta, por mais que tenham pessoas bem intencionadas e competentes, dentro do modelo da direta é impossível. Assim, eu digo assim, a especialização do foco não é a mesma. Não é a mesma. Você contrata uma gestão específica, é outra conversa. Né? Inclusive alheia às questões políticas que a gente sabe, isso aí. Que isso é fundamental. Aliás, eu acho que essa questão foi um dos motivadores, dos principais motivadores para que o Estado chegasse a esse nível. Não, vamos contratar um gestor. Perfeito. Porque a influência... o que eu quero, mas alguém executa. Exatamente. Eu preciso de gestão profissional, porque eu estou gastando muito dinheiro, estou jogando dinheiro fora, o atendimento não é o que poderia, e isso pode melhorar demais se eu mudar essa gestão. Se eu sair fora da gestão, a verdade é essa. Né? E é o que acontece na prática. Ou seja, por isso que eu digo, e outra coisa, você falou sobre a Covid, eu nunca perco a oportunidade de falar o seguinte, cara, se não fosse a saúde pública no Brasil, o que seria na Covid? Chega a ser inimaginável se não fosse o SUS, com o enfrentamento que fez. É claro que tivemos aí milhares de perdas, mas teria sido assim, no mínimo o dobro do que nós assistimos. Você que está na área, você que... Assim, você pode... Eu suponho, mas você tem a noção real que seria uma catástrofe, né? Eu acho que depois disso... Muita gente, eu já peguei muita gente por aí, essas discussões que acontecem no churrasco, na festa de aniversário, no boteco e tal, eu já peguei muita gente só com essa afirmação. Escuta, não é bom, tem problema, tá? Agora me fala aí, como é que seria sem o SUS na pandemia?
aí o silêncio impera, porque aí as pessoas começaram a entender o seguinte, ó, pode ter problema, pode ser difícil, pode ter um monte de coisa e tal, mas, meu amigo, vai para os Estados Unidos e fala como é que é aqui, lá, e a pessoa vai dizer assim, não, você não está entendendo, isso aí que você está falando não existe. Não existe. Não existe, sim. Maiores Eu conheço um sistemas caso, públicos mundiais. eu conheço um caso de uma pessoa que estava no Texas e aí alguém foi picado por uma cascavel. Foi, não sei o quê, preço da conversa lá entre, não sei o quê, $300 mil. Aí ele falou assim, ó, tem estado que é 100, outro é 150, mas lá custou 300. Aí eu falei para as pessoas, ele é de Goiânia, falou assim, ó, na minha cidade, no Brasil, Gratuito. tem um hospital, chama HDT. E lá é o seguinte, você foi picado, você vai para lá, toma o soro, faz o que tem que fazer e sai de lá sem gastar R$1. Não custa nada, é de graça. Pra que ele foi falar isso? Virou risos. Não, Ninguém assim. acreditou. Ele falou assim: ó, impressionante, que ninguém acredita, porque é um negócio tão louco, né? Tão assim. Ou seja, saúde garantida na Constituição, saúde integral e tal. É utopia, ok, mas a gente consegue muita coisa, né? Hoje, 70% da população do país depende exclusivamente do SUS. Então, daí já dá para entender. Já dá para a gente ver o tamanho disso, né? E usamos muito do SUS, até mesmo sem saber que usamos. Uhum. Né? Por exemplo, todo o sistema de vacinação é público. O Brasil tem um dos maiores sistemas de imunização do mundo. Né? Nós usamos todo o serviço de vigilância sanitária sem perceber que toda a parte nutricional, aí, os estabelecimentos e tudo, a vigilância sanitária que cuida, que acompanha. E nós temos uma segurança alimentar em razão da vigilância sanitária. Então, é um sistema incrível. Quem entra costuma não sair, porque acaba... Vê o seu caso. Se apaixonando. Eu, como economista, cheguei na saúde em 2006 e nunca mais, estou completando agora, já no próximo 20 anos de saúde. E não tem a menor pretensão de sair. Há quanto tempo você está na Agir? Na Agir eu estou agora, em julho, completa 6 anos. 6 anos. E fiquei 13 anos na Secretaria de Estado da Saúde. Eu sou servidor de carreira também da Secretaria de Estado. Ou seja, você já conhecia, como diz o pessoal da roça, você já conhecia o riscado, né? Já de ambos os você lados. Já sabia a cumbuca onde você ia meter a mão. Foi um desafio novo, a Agir. Eu fiquei na secretaria e ocupei funções desde a operação, gerência, superintendência. E em 2019 eu fui convidado para poder assumir na Agir. E desde então estou lá. Agora do outro lado, eu acompanhava daqui, acompanhei toda a transição do modelo. Como eu citei, a partir de 2011, todos os hospitais foram transferidos para o modelo de gestão por terceiro. E depois passei a ser um terceiro nessa gestão direto dos hospitais. E pegando o gancho de aqui, onde surge a clínica TEA, tudo isso, né? Toda a vida estivemos envolvidos com hospitais de alta complexidade. A Agir já carregava uma experiência enorme, já sabia o que ia fazer. Isso. E principalmente no CRER, o CRER, além de um hospital, ele é um centro de reabilitação. Então, ele é um ser, dentro do sistema de saúde, nós chamamos de ser 4, que ele atende às 4 perspectivas do processo da política de reabilitação: a física, auditiva, visual e intelectual. Dentro da clínica intelectual, nós já acolhíamos no CRER, dentro da política do Ministério, as crianças com espectro autista. Mas você já fazia isso no CRER? Já fazíamos e continuamos fazendo ainda no CRER. Só que a política do SUS ainda, nessa questão da reabilitação intelectual do espectro autista, ela ainda não alcança o que é necessário dentro da ciência ABA para um desenvolvimento mais efetivo. E em 2019, em uma das reuniões de conselho, o conselho da Agir é um conselho filantrópico, mas muito propositivo, e cobrando que a Agir, para além dos hospitais, o que a Agir poderia fazer dentro do sistema. É claro, nós não temos recursos e condições de abrir um hospital filantrópico, mas o que nós poderíamos fazer que pudesse trazer alguma contribuição? E nesse estudo, buscando, nós identificamos no espectro autista esse vazio.
que não havia unidades filantrópicas exclusivas para o atendimento da pessoa com espectro autista e que estivesse fundamentado na questão da ciência ABA. Então começamos os estudos, fizemos benchmark em algumas instituições privadas de referência em São Paulo, e ali no benchmark, numa troca de conhecimento, nós formamos um grupo condutor aqui de gestor, especialistas na área, como a doutora Nise Portela, que é a nossa neuropsicóloga, e outros profissionais mais de referência, alguns profissionais de referência, tanto que porque Goiás tem muitos profissionais de referência, né? Temos o doutor Hélio Vanderlin e várias outras profissionais que são referências sobre esse tema. E aí elaboramos e estruturamos o projeto. 2019, 2020 vem a pandemia. Como a pandemia tentou boicotar nosso projeto, mas em 2021... Mas não foi suficiente. Não, 2021, já no meio ali da pandemia, falou, nós vamos abrir. Nós já estávamos com tudo pronto, encontramos um imóvel, reformamos esse imóvel. Era um projeto bem pequeno, dentro daquilo que nós tínhamos condições financeiras de realizar, mas nós vamos implantar. E assim nasceu a Clínica TEA, em março de 2021. A nossa primeira unidade em Goiânia, ali no setor universitário. E dali fomos validando as boas práticas que nós colacionamos aí dos parceiros. A ciência ABA, ela, tanto no método, na forma de executar, quanto na intensidade. Nós defendemos a prática de 40 terapias mês, são 10 terapias semanais. Esse é um dos grandes diferenciais da nossa proposta, porque você encontra em outros ambientes, às vezes até público, outras instituições, mas um volume bem pequeno. E nessa fase, que é a primeira infância, que é onde a criança tem o que a parte da neurociência chama de neuroplasticidade, é onde ela mais desenvolve os seus comportamentos. Tanto a questão motora, fala, sociabilidade, e então é muito importante. Eu posso trabalhar terapia com a pessoa em todas as fases? Perfeito. Mas a maior curva de crescimento eu tenho... A maior eficiência... Dá até 7 anos. E como nós, enquanto filantrópicos, não tínhamos recursos para tudo e todos, vamos começar naquilo onde a gente pode contribuir mais e garantir que seja entregue as 40 sessões. E foi assim o trabalho. E 40 sessões mês? Mês, 10 por semana, são 2 encontros, cada encontro 5 sessões, mais 2 sessões de treino parental. Então são 40 exclusivo com a criança, e mais em média isso 8 por paciente? Por paciente. Cara. Por paciente. E aí é aquela questão dos grandes desafios que surgem. Ah, mas aí a sua volumetria de paciente é baixa e tudo. Então, assim, a gente vem tentando, enquanto política pública, filantropia, trabalhando junto com o SUS, em equilibrar isso para poder aumentar o número de crianças, mas não ser apenas uma questão quantitativa. Eu não posso abrir mão da qualidade e da ciência para poder até porque promover. O assunto exige isso, né? Exige. Ou seja, não adianta eu fazer mais ou menos. Não nesse caso aqui. É igual, às vezes, alguns gestores, alguns municípios desejam, têm a necessidade de falar, mas não dá para fazer só 5, porque aí eu faço, né, quer dizer, uma vaga viram 4. Fala, olha, eu abro mão do tipo de imóvel, do layout, o nosso custo é custo, não é preço, então eu não tenho preço por atendimento, eu tenho custo. O que eu conseguir fazer de custo é o que eu vou colocar para você, porque como filantrópico eu não tenho margem, não tenho lucro nesse negócio. É um projeto social mesmo, é de responsabilidade social, mas a quantidade de sessões não. Eu não posso abrir mão da qualidade do tratamento, né? Porque aí eu deixo de ser efetivo, aí você vai ter um dispêndio, vai ter um gasto, Ou e sem seja, resultado. Eu vou ser um pouco duro no que eu vou dizer aqui, mas isso aí, aceitar isso seria agir politicamente. E não cabe aí de jeito nenhum, né? Nós temos estudado formas como complementar, dependendo do nível de suporte, depois de um determinado tempo de terapia, se eu posso diminuir, talvez não 40, um pouco menos, mas nunca um número muito inferior que não permita ter resultado no desenvolvimento da criança. E com esse processo, logo nos primeiros 6 meses, primeiro ano, já começamos a ver os resultados. Porque você tem um tempo para fazer isso, tem né? Tem um tempo. Ou seja, eu vou trabalhar até os 7 anos. Se eu não posso diluir isso para 14 anos, não tem cabimento. Eu não vou ter a eficiência que eu preciso. Janela, né? A melhor janela de aprendizagem. A questão é essa, tudo. né? Então,
tivemos já os primeiros resultados, divulgamos, buscamos parceria, conseguimos em 2023, inclusive uma visita da então ministra da Saúde, doutora Anísia Trindade, esteve Que é uma conosco, baita cientista, né? baita cientista, esteve conosco, participamos de algumas discussões, várias, na verdade, discussões no Ministério da Saúde, até que foi editada uma nova normativa sobre a atenção à pessoa com espectro autista, ampliando a questão do cuidado, o número de unidades que podem habilitar e até mesmo recursos. Né? Porque estamos falando de método de atendimento, mas não podemos deixar de falar de recurso. Não se faz sem um devido financiamento. Então, por mais que nós não almejemos lucro, que não é o nosso negócio, somos uma instituição sem finalidade econômica, mas nós temos que ter sustentabilidade, porque senão fechamos as portas também. Eu tenho que manter folha de pagamento dos servidores em dia, custos, água, energia, operacional. Então, o que nós trabalhamos é em volta disso. O projeto começou a crescer, outros municípios com a demanda e a necessidade foi em busca de soluções, e nós temos uma solução hoje dentro do sistema. Existem outras instituições que começaram a atuar, mas eu posso dizer que hoje nós entregamos a solução mais completa que está disponível, com efetividade, com fundamentação, com método, com execução, software de acompanhamento, monitoramento. Então, assim, é muito robusto, porque nós carregamos todo aquele know-how dos hospitais de alta complexidade, toda aquela expertise. Porque não é fácil você administrar um CRER, um UGOL, então, né? Para as clínicas. Então, a partir daí surgiram outras unidades. Em sequência vem a Aparecida de Goiânia. Depois nós inauguramos em Rio Verde, a terceira unidade. E, como eu disse, nascemos inicialmente com a saúde, mas somos muito adaptativos para poder levar adiante o nosso processo, nosso propósito. E em Anápolis o modelo vem pela educação, como uma clínica-escola, dentro da educação inclusiva. E foi um projeto muito interessante. Nós trouxemos a parte terapêutica com as necessidades, aí já entra uma outra faixa etária, um pouco mais ampliada do que os 7 anos. E é um projeto que tem dado muito certo em Anápolis. Avançamos para Senador Canedo. Até agora, dia 28 de abril, será a inauguração da unidade de Senador Canedo. Também uma unidade que está ficando assim incrível, estrutura física. Teremos ali algumas novidades que ainda não foram Nada que você já não tenha passado antes, né? É muito desafioso, né? Desafiador, mas cada história é uma história diferente. É uma história e a gente tem sempre buscado entregar mais. Então fica o spoiler aí que a Aparecida Senador Canedo já vai vir com inovação. Depois, claro, vamos replicar nas demais, mas lá vai ser a primeira com mais um ambiente, mais um espaço terapêutico bastante tecnológico e inovador para o desenvolvimento das crianças com espectro. Nessa busca, nós participamos de 2 projetos em São Paulo mesmo, estado, capital, e assumimos ali 2 unidades. Um centro de atenção à saúde mental, Felipe Pinel, e tem um serviço de autismo específico lá dentro. Nós assumimos agora em fevereiro, já está em funcionamento, e assumimos também um projeto novo pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, que é o Centro TEA. É uma unidade de referência que o governador Tarcísio está criando por meio dessa secretaria, e que a intenção é que ela sirva de modelo para as demais regiões do estado. A nossa previsão, até fazendo aqui uma correção, eu falei 28 de abril. 28 de abril é o Centro TEA que inaugura, porque são muitas. Será dia 24 de Senador Canedo. 24 de abril. De abril. 28, Centro TEA em São Paulo. TEA. Então, na mesma semana, nós vamos inaugurar 2 unidades, uma aqui e outra em São Paulo. E são 2 projetos que estão caminhando muito bem. E já estamos em fase de implantação também uma unidade em Manaus. Como nós assumimos também o hospital, levamos essa proposta à Secretaria de Estado e ao governador de Manaus, o governador Wilson Lima, e ele validou o projeto, e até o final de junho, muito provavelmente, nós vamos inaugurar uma unidade em Manaus. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem aproximadamente 2 milhões de autistas no Brasil, ou seja, trabalho não falta, né? Não, de forma alguma. Esse número ele aumentou significativamente na última década, e ainda se estuda se é uma maior incidência ou se aumentou foi o método de diagnóstico. Ainda existe, pode ter sido o método de diagnóstico também, né? Ou ambos aconteceram. Então, como é algo
dentro da ciência relativamente muito novo, porque ele se consolida mais ali nos anos 2000 com a questão da neurodiversidade, em que pese os primeiros registros vão para a década de 40, 1943, 1944, foram os primeiros estudos que sacramentaram, que definiram, que cunharam o termo autismo ou Asperger, mas o desenvolvimento mesmo da ciência e entender mais foi década de 80 e 90, consolidando nos anos 2000 a questão da neurodiversidade. Então é algo ainda muito novo. Mas quando nós iniciamos o projeto, como eu falei, em 2019, nós usávamos um indicador estatístico que era de uma criança autista para cada 198 crianças nascidas vivas. E esse número essa razão foi diminuindo. 1 para 1 para 198. Então, a cada Ok. 200 crianças, quase uma meio, tinha um espectro. 0,5% mais ou Isso. menos nessa Mas época. essa estatística foi sendo atualizada. A referência que nós temos é o CDC, que é o Centro de Diagnóstico Americano. E hoje já se trabalha com a razão de 1 para 36. Nossa. Então, você vê que daí nós entendermos porque há 2 décadas atrás você raramente conhecia alguém que tinha o espectro autista. Quase entre 6 e 7 vezes de aumento. De aumento. E agora, hoje é comum, praticamente toda a família, todo o círculo social, nós conhecemos pessoas. Então, é nítido o aumento. E aí a necessidade de política pública para enfrentamento. Com toda certeza. Porque hoje, claro, a iniciativa privada, até pela razão do fomento e as famílias, né, de classe média alta, tem condição e disponibilidade financeira para arcar com os custos, que não são baratos. Mas, como nós comentamos aqui, 70% da nossa população depende do sistema único, depende de política pública. Então é muito importante e é onde a Agir entrou, tanto para entregar o serviço como para fomentar a política pública. Então, nós não temos nenhuma unidade privada, 100% privada. Até temos unidades que buscou convênio com operadoras de saúde, porque é até uma forma de equilibrar e buscar sustentabilidade, mas predominantemente as nossas unidades são em parceria com o poder público. É o nosso objetivo ampliar essas unidades enquanto política pública, para atender principalmente as famílias que são dependentes do Sistema Único de Saúde, seja por meio da educação, com clínicas escolas, seja pela saúde, com as clínicas TEA, seja como, por exemplo, o Centro TEA em São Paulo, em razão da estrutura de São Paulo, tem uma secretaria específica da pessoa com deficiência. Então, nós temos lançado mão aí de todas as oportunidades para levar o modelo, não só enquanto Agir para implantar, mas sempre estivemos de portas abertas para benchmark de outras instituições, que o nosso objetivo é propagar o máximo possível a rede de cuidado, seja conosco ou não. Lucas, cara, esse aumento, né, no diagnóstico, que pode ter sido por causa do aumento de casos ou por causa da melhor forma de se fazer o diagnóstico, ou seja, existia e a gente não sabia, né, ou aumentou por algum motivo e tal. É meio fora do que a gente está falando aqui, mas é uma curiosidade. Eu preciso trazer aqui alguém cientista para falar sobre isso, porque você que está nessa lida, o que a ciência fala disso? Assim, se é que eu posso te perguntar isso. Se não quiser responder, não precisa. Como economista, eu vou me reservar aqui, e abrindo aspas, né, e com todo respeito aos cientistas, médicos e outros profissionais de saúde que pesquisam o tema, há algumas linhas, né, algumas correntes que falam que deriva da questão nutricional, mudança nos modos alimentares, outros atribuem ao período de gestação mais tardia. Então existem correntes diversas, que eu estou falando muito en passant do assunto, que tentam explicar, mas ainda nesse momento nós não temos algo determinante, falar não, é esta causa. Nós temos inclusive fizemos uma parceria com o núcleo de pesquisa, o Centro de Pesquisa de Genética aqui da Universidade Federal de Goiás, para, por meio de mapeamento genético, também tentarmos avançar na pesquisa. Hoje ainda há uma certa
dubiedade nessa questão, se é de condição genética, se é epigenética, que vem do meio. Então, são termos mais técnicos e mais específicos da área mesmo de pesquisa, mas nós temos, daquilo que nos cabe, que é possível, contribuído também com pesquisas, para tentar identificar se tem marcadores genéticos, se não tem, se tem, qual é possível antecipar diagnóstico, conhecendo a questão genética é possível desenvolver modos de tratamento diferentes. Então, isso nós Até precisamos... porque faz parte, né, desse processo do investigativo, É. né? Então, assim, muito sucintamente, com todas as ressalvas e correções aqui, se algum termo não foi o mais Ainda específico, mais nesses tempos de senso comum, né? de senso comum, mas como gestor que está na área, são termos que eu lido com as equipes técnicas e que nós vamos nos apropriando. Mas qualquer dia desse eu espero que a Carla, que faz a nossa produção, traga aqui um cientista especificamente, alguém que possa falar com mais profundidade, pelo menos para a gente, Perfeito. né, pelo menos para a gente ter uma luz lá no fim do túnel. Assim, ó, porque a pesquisa, o duro na pesquisa na área médica é que tudo é muito demorado, né? Demora. Hoje... Ou seja, não tem outro jeito, não dá para você assim, não, cara, é muito demorado. Por exemplo, pesquisa genética, até você achar uma relação genética entre portadores, né? Cara, não é fácil. Hoje Entendeu? nós estamos mais otimistas, e aí com o advento da tecnologia, aumento da capacidade de processamento, esse tempo reduziu significativamente, o que também não é tão fast como nós estávamos falando aqui. Já torna-se Se amanhã algo a gente mais tivesse possível. um computador quântico, aí sim, né? Sim. Mas por Então, enquanto... não é como no passado, que nós levaríamos aí uma década. Hoje, com alguns anos, já é possível avançar significativamente. Essa é a nossa intenção. É fazer, como diz Mário Sérgio Cortella, né? É fazer o melhor com o que temos, até que nós tenhamos condições melhor de fazer melhor ainda. Então, acho que esse é um desafio. E aí é a questão que a AGIR tem sempre se proposto muito. Se eu não consigo montar o cenário ideal, mas eu sempre busco montar o melhor possível. Com certeza. Com as parcerias. Então, dentro desse meio, às vezes surgem algumas críticas, mas esse modelo aqui, essa parceria, é o que eu... Se eu tenho a oportunidade, é essa que eu tenho, o que pode ser feito melhor com ela, é o que nós estamos fazendo. Até que alcancemos um cenário ideal, dentro, igual nós colocamos aqui o SUS. O SUS é ideal? Não, no papel ele é ideal, conceitualmente está muito bem. Na prática, precisa avançar. Mas Claro. eu vou fazendo o meu melhor até que eu consiga avançar a cada dia, né? Igual ter hospitais públicos hoje Mas já faz de muita referência diferença. internacional, um hospital acreditado internacional. Então, mas não são todos. Tudo bem, mas eu já tenho alguém para ser referência. Sim, eu claro. acho que isso é muito importante para nós dentro da gestão, essa busca contínua de resultado. E a Clínica TEA, ela nasce, ela é relativamente, comparada aos hospitais, é um projeto pequeno, mas eu posso te garantir que esse projeto é a menina dos olhos da AGIR hoje. Imagino. Então, nós temos um envolvimento muito grande, um comprometimento muito grande de expandir o maior número de unidades. As unidades foram pensadas para serem de pequeno porte mesmo, porque a intenção não é ter, por exemplo, um grande centro na capital que concentre todos os atendimentos. É levar para o mais próximo do paciente possível. Então, é um projeto que ele capilariza muito na perspectiva municipal, para você ter unidades o mais próximo. Existe alguma política de treinamento de profissionais para trabalhar? Temos desde o processo de integração, quando nós contratamos novos profissionais para abertura, que é o que nós chamamos de processo de onboarding, que eu faço essa integração, a formação em ciência ABA. A AGIR, ela tem um braço de ensino, que é o Ensino AGIR, e nós iniciamos no mês passado uma pós-graduação em ABA e gestão de clínica ABA, que é já também para corroborar na formação de profissionais, porque esse é um desafio. Com certeza. Ter um número de Você está falando desses números todos, eu estou pensando aqui, e os profissionais? Então, e aí, vendo essa necessidade, nós elaboramos, em parceria com a outra instituição de ensino e com a nossa instituição de ensino, o curso de pós-graduação. E a intenção é manter esse curso aberto para formar os próprios profissionais que irão atuar nas clínicas TEA ou em outras instituições que prestem esse atendimento. Lucas,
por personalidade, né? Assim, eu quando estou gestando alguma coisa, eu penso naquilo 24 horas por dia e vou criando um futuro possível ali, né? E tal, e vou trabalhando naquela direção, porque é uma questão de personalidade. Pelo que você está falando e pela quantidade de coisas que você faz ao mesmo tempo, né? Porque uma coisa é você gestar uma unidade de saúde, tipo o CRE, que tem os seus problemas e a visão é uma. Outra coisa é de lá você está numa urgência, você está numa clínica TEA, ou seja, agora, especificamente em relação à clínica TEA, o que o Lucas, com a sua experiência, consegue visualizar para o futuro da saúde no Brasil, especificamente nesse aspecto, em termos de políticas públicas? A gente poderia avançar nisso, poderia avançar naquilo. Como é que é isso? Olha, o grande avanço que nós almejamos, e que eu acredito que isso pode acontecer nos próximos anos, é de uma política de âmbito nacional, a partir do Ministério da Saúde, que é o órgão máximo regulamentador e financiador da questão do atendimento. O nosso sistema, ele é composto por um financiamento que nós chamamos de tripartite, onde entra a União, Estado e município, cada qual contribui com uma parcela. Hoje, o ônus da política pública para a atenção ao espectro autista, a maior parte tem recaído sobre o município. Então, por exemplo, Rio Verde, Aparecida, Anápolis, eles são os grandes financiadores, eles financiam sozinhos essas unidades. Então, o que eu vejo e que é o que a gente busca, não é apenas um sonho, mas nós trabalhamos diligentemente junto ao Ministério, junto às câmaras técnicas, levando a demanda, levando o projeto e buscando a consolidação de política para que essa atenção possa ser expandida. Não apenas na rede de saúde mental, que o Ministério tem a sua política de saúde mental, não apenas na rede de reabilitação intelectual, como eu coloquei, porque já há uma previsão, mas o número de terapias ele é muito reduzido ainda. E assim como políticas na área da educação para fortalecer modelos como nós tivemos em Anápolis como clínica escola. Mas eu acho que o grande balizador e fomentador dessa política é o Ministério da Saúde. Ele é quem tem condições, né, de fazer esse enfrentamento de forma mais ampliada e principalmente cofinanciar, se não 100%, mas pelo menos participar desse financiamento. A questão estrutural está lá. Estrutural está lá. Houve um avanço, como eu citei, em outubro de 2023 foi editada uma portaria que, além de regulamentar as condições nessas unidades de reabilitação, principalmente a intelectual, a que se especializar em autismo, ela tem um incremento de verba. Então já houve. Então, já assim, melhora um pouco. Já demos um passo importantíssimo, né? Fazendo aqui destaque ao Ministério, já foi um avanço. Mas nós precisamos continuar nesse entendimento, em achar uma forma viável, sustentável de acolher essa população e dar o suporte que é necessário para que ela possa desenvolver de forma mais regular possível a sua vida. Então, ou seja, você está falando de uma demanda em PG que não pode ter uma política pública em PA. Não dá para ser. E nós precisamos acelerar, porque não sabemos se iremos estabilizar na razão de 1 para 36, por exemplo. Até porque os fatores ainda não são tão determinantes para dizer se esse é o estado e essa é a demanda que nós teremos. Ela pode ser maior, pode ser menor, e aí o espectro autista já é amplo, por isso tratado como espectro, e ele ainda está dentro de uma caixa maior, que é a neurodiversidade, que são outras questões como TDAH, TOD, que muitas vezes se confunde, e aí a importância, né? E que caixa. E que nós precisamos pensar e enfrentar enquanto política pública. Nós não podemos ignorar, relativizar, como muito tempo se fez, que essa é apenas uma questão de educação familiar. Não é isso, não é porque eu educo mal o meu filho ou você educa bem. É difícil, né? Assim, ó, você fala assim, já fomos tão primários assim. Isso, então não é algo tão simplista. E enquanto
mesmo não tendo todas as condições para o enfrentamento, mas enquanto nós não olhamos o problema na dimensão que ele é, nós nunca teremos condições de pensar soluções à altura do problema. Então, enquanto política pública, pode ser que eu não consiga, como eu disse, fazer o ideal, mas eu preciso entender que este é um problema e ele precisa vir para a primeira ordem. Com certeza. Por quê? Porque é o que nós falamos, o impacto, primeiro é a pessoa, depois a família e depois econômico. É um impacto econômico, porque uma pessoa com espectro não terapeutizada, que ela não recebeu o suporte adequado, ela vai trazer dificuldades para um adulto cuidador. Então já há uma relação de um E ela vai gerar uma um, dificuldade muito maior depois. né? Numa família de baixa renda, que é a nossa maior parcela da população, onde necessariamente e comumente todos da casa trabalham, naquela casa uma pessoa deixa de trabalhar. Porque ela tem que cuidar de uma criança que, por um longo período, ou talvez, se não receber o suporte adequado, será totalmente dependente. Então, eu tenho um problema de saúde, social e econômico. Então, não é tão simplista. Às vezes, principalmente quando a gente coloca a questão, a variável econômica no processo, pode-se falar assim, mas aí já tá falando em número. Não estou falando em número, mas é dentro do processo econômico que eu vou prover as minhas necessidades. Mas de esse saúde raciocínio, social. claro, esse raciocínio Então, precisa ser feito. Precisamos, aí é o que nós falamos, enquanto política pública, eu tenho que olhar, claro que primeiro, o mais importante Lógico. é a pessoa. Sim. Mas eu preciso olhar o entorno disso e quais os efeitos eu terei em médio e longo prazo. Então nós trabalhamos muito nessa questão, tanto, como você colocou muito bem no início, enquanto sociedade sermos mais conscientes dessas pessoas magníficas que estão entre nós, que são as pessoas com transtorno do espectro, porque isso cria um ambiente mais favorável e acolhedor, tanto para a pessoa quanto para a família que tem que enfrentar. Ajuda nas soluções. Intensificar o suporte, que são as terapias, o acompanhamento médico, a frequência, a faixa etária, porque as faixas, assim como a faixa etária muda o processo terapêutico. Então eu não aplico em uma criança entre 12 e 17 anos o mesmo protocolo de 2 a 7. São necessidades diferentes. Vem adolescência, vem puberdade, vem outras fases que essa criança precisa receber suporte e terapias. Então, nós precisamos ir enxergando essa continuidade do cuidado, trabalhar a interdisciplinaridade e a intersetorialidade. Saúde, educação, inserção. Então, dentro do Projeto TEA, o que é o nosso desejo lá da concepção do projeto? É poder chegar, né, numa pessoa aos 18 anos e conseguir inserir ela no mercado de trabalho. Ou seja, aquela pessoa tenha autonomia. Tem autonomia. Esse é o grande objetivo. Esse é o nosso objetivo. Porque não se fala, nós conversamos aqui já mais de uma vez, não se fala em cura. Ninguém está falando em cura. Né? Mas eu estou falando em dotar aquela pessoa... Tomara que um dia ela venha, né? Mas Tomara que a ciência descubra lá um comprimidinho vermelho, amarelo, azul, branco, não importa. Mas não é. Essa é uma das hipóteses praticamente descartada. Mas o suporte, as terapias, são fundamentais para dotar ela de desenvolvimento que ela vai levar com a sua personalidade, com as suas características, mas ela vai conseguir desenvolver uma atividade laboral, ser uma independência funcional dentro de casa. E nós então, estamos falando o seguinte, um autista autônomo, né, que passou pelas terapias, que tal, não sei o quê, pode ser qualquer coisa. Ainda mais porque tem dentro do espectro as altas habilidades, por exemplo, que também faz parte dentro desse espectro. E claro que hoje a mídia nos oportuniza ver muitas coisas, temos nomes, grandes nomes de referência, que são citados com o transtorno do espectro autista. Pois é. Né? Então isso nos mostra... Isso mostra, inclusive, não mais uma importância. Mais uma importância. Talvez diferente do que é o senso comum. Mas não quer dizer que é uma diferença pejorativa ou incapacitante. Não, assim, para você entender, né, o caldo onde a gente está metido, né, por conta da nossa situação de desenvolvimento humano, vamos dizer assim, sociológico, enfim, nós jogamos fora milhares de cabeças
com altas habilidades e superdotação toda hora. Por não ter o diagnóstico correto e nem instituições preparadas para desenvolver. Porque o que é um ponto positivo acaba sendo desafiador. Porque geralmente a alta habilidade ou a superdotação, ele tem uma caixinha diferente do comum, né? Então ele costuma não se encaixar, com certeza, na régua padrão. E aí ele cria divergência. E quando eu não sei entender essa divergência e adaptar cenários para tirar o melhor daquela super habilidade, é o que você falou, eu jogo no lixo, eu desperdiço. Eu dispenso, assim, é engraçado como que isso pode acontecer, né? Eu falo assim, cara, quantas e quantas crianças viraram adolescentes altamente problemáticos porque possui altas habilidades e superdotação. Só por isso. Porque assim, você imagina, a convivência não é fácil mesmo. Claro que não, porque você está lidando com um ser, eu costumo dizer, bem melhorado, entendeu? Mas muito melhorado. Pensa numa frequência diferente. Né? Exatamente, é muito difícil. E aí você, indo para quem está no espectro autista, né? Essa é uma possibilidade real. A alta habilidade e superdotação pode estar presente ali, e aí? Como eu conseguir interagir Exatamente. E permitir que ele flua naquilo que ele tem, essa alta habilidade. Porque se ele tiver autonomia, ele vai prestar um grande serviço ao entorno dele, isso é certeza. E daí a importância de preparar esse entorno. Um outro projeto que nós temos muito interessante, e no encontro da situação dos cuidadores, das mães, é a questão do ambulatório de mães atípicas. Então nós fazemos isso na Agir amplamente, principalmente agora no mês de maio. Vocês chamam de mães atípicas. Elas falaram sobre esse termo aqui. Isso. E agora a clínica até está entrando com um apoio específico, um ambulatório contínuo para acolhimento dessa condição de mães atípicas. E elas precisam disso. Precisam muito, porque como você bem vivenciou aqui, debatendo com duas mães, leva a uma exaustão muito grande. Hoje você já encontra algumas redes, algumas questões de suporte, mas nós estamos falando isso mais dos últimos 6 anos, né? A última década. Então até chegar aqui era um total desconhecimento, né? E essa necessidade, né? Essa rotatividade em escolas, adaptação, terapias, uma questão que a Clínica TEA trouxe de grande contribuição é porque na mesma unidade, no mesmo dia, ele recebe o pacote de terapias que foi programado para ele. Hoje, em outras edições, esse serviço está disperso. Então, eu levo para uma clínica para fazer fonoaudiologia, aí eu tenho que levar numa outra para fazer a psicologia, eu vou numa outra para fazer a psicomotricidade, por exemplo. Na clínica TEA, não. Tá tudo lá. Os profissionais é que vão. A criança vai ali, ele participa ali de 4, 5 sessões, ele sai de uma para outra e no mesmo ambiente. Então, até nós costumamos dizer, até esse processo faz parte da terapia, até a transição de uma terapia de um profissional para o outro faz parte. Então, a partir do momento que ele entra na clínica, ele já está sob processo de intervenção, até por estar no ambiente e transicionar nesses ambientes. Tem espaços coletivos, que são desenvolvidas atividades coletivas, e tem as atividades individuais. E o grande ganho, os profissionais estão diretamente se comunicando. Então, se eu tenho faz muita como diferença, TO uma necessidade de informar alguma coisa para o psicólogo e vice-versa, então há uma troca de informações do cuidado ali naquele ambiente. Ou seja, a atividade multidisciplinar ocorre na prática. Na prática, o tempo todo. E aí o plano é revisado periodicamente pelos supervisores em protocolo uma vez ao semestre, por necessidade a qualquer tempo. Então, protocolar, a revisão ordinária seria essa. Se tem demanda, não está desenvolvendo, está tendo alguma outra questão, ele é revisado com uma periodicidade menor. E é acompanhada a evolução desse plano terapêutico. Então, ele tem que sair de A para B, né, em 6 meses. Então, eu vou desenvolvendo e vou medindo. E no final eu avalio, consegui tirar de A para B, né, a criança que chega e ela não tem a fala ainda desenvolvida. Então eu vou trabalhar esse semestre com fonoaudiologia. Então ao final ele conseguiu emitir as palavras, ele está conseguindo comunicar agora.
Então tem todo um processo. O dia que vier o pessoal da equipe técnica, aí eles vão detalhar melhor o processo terapêutico, mas é um pouco disso que nós fazemos ali dentro. Outra coisa que me chamou a atenção na conversa que eu tive com as duas mães, que são advogadas, que são ativistas nessa luta, né, por melhores condições e por mais entendimento. Quando você fala mãe atípica, uma delas falou duas coisas que me chamaram muito a atenção e que são poderosíssimas. A primeira delas foi assim, olha, quando, no caso dela, eles conseguiram o diagnóstico, a criança era um bebê ainda, né? E ela explicou por que ela achou estranho, porque era diferente, ele não tinha aquela ligação que o bebê normalmente tem com a mãe, ele era mais, assim, menos interessado, vamos dizer, né, e tal, enfim. E aí ela falou assim, olha, quando a gente recebeu o diagnóstico, eu e o meu marido, ela falando, né, assim, a reação, quando ela chegou nesse ponto, a reação dela estava lá o grau do desespero, da dificuldade, da dor que ela sentiu, e aí ela mandou uma frase que significa, assim, que dá um significado, pessoal, não tem glamour, sabe, assim, ou seja, eu entendi claramente a dor, a dificuldade e tal. E outra coisa que ela colocou, que também é muito difícil de você lidar, é o seguinte, que uma das coisas uma das grandes preocupações, ou seja, que é aquela coisa que você acorda pensando naquilo e tal, é como o meu filho ou a minha filha vai ser tratado quando eu não estiver mais aqui. Cara, é uma grande dor e preocupação. Ou seja, então, isso mostra, estou falando isso por quê? Para mostrar a importância do trabalho que a TEA faz na janela onde ele tem eficiência para criar essa autonomia. Perfeito. Que vai fazer toda a diferença lá no futuro. Total. Então, a gente está tratando aqui de uma coisa do espectro autista que precisa ser compreendida por quem lida com saúde, lá no próprio Ministério da Saúde, né? Nós estamos falando de um problema, entre aspas, né? Que tem uma janela para ser atacado. E quanto mais o tempo passa, maiores serão os nossos problemas lá no futuro, porque você tem uma população inteira que não vai ter acesso. Não vai ter acesso e é uma população dependente. Ela não tendo o apoio e a condição familiar, porque isso pode acontecer no futuro, ela vai ser dependente do Estado. O Estado é responsável. Sim. Mas terá que ser responsável. Terá que ser responsável e de uma forma mais grave, terá que ser responsabilizado. Que é pior ainda, né? Isso. Então, é aquela questão. É desafiador, é muito amplo, mas precisa ser enfrentado. Não há outro caminho a não trazer a conscientização, a trazer essa demanda a público, como tem sido feito, e a importância do mês de abril, a importância do dia 2. Teremos ao longo da semana aí várias atividades, a Clínica TEA vai estar participando, caminhada em Aparecida de Goiânia e outras atividades nas demais unidades. Então, mas nós só conseguiremos esse clamor por uma política pública a partir da conscientização e muito ao encontro daquilo que você colocou. Não é apenas da família que está, mas é da sociedade. Eu não tenho um filho autista. Né? Igual, porque geralmente as pessoas se envolvem mais na causa quando ela está vivendo dentro da própria família. Eu não tenho um filho autista. Mas aí ela passa a ser um ativista, né? É diferente. Eu não tenho um filho autista, mas esse é um problema nosso, né? Claro. Enquanto um profissional, enquanto uma instituição filantrópica como é a Agir, que tem responsabilidade social, que quer impactar positivamente no sistema de saúde, eu tenho que me envolver com essa causa, eu tenho que dar ressonância nessa causa para que ela possa acontecer. A Clínica TEA ainda é, né, na fábula do beija-flor da floresta que está incendiando, ainda é o pouquinho de água. Mas nós não vamos apagar esse incêndio, mas nós estamos fazendo a nossa parte, propagando, reverberando e levando a proposta e o desafio para todos. Outra coisa que me chamou a atenção ainda é a ausência, né, de grande parte da iniciativa privada como apoiadora disso. Por exemplo,
já passou da hora, na minha opinião, de você pegar, ó, eu tenho aqui uma imobiliária, uma grande imobiliária e tal, e ela ter lá um selinho que a imobiliária, ela é amiga da TEA, ou amiga do autista, ou alguma coisa nesse sentido. E isso poderia trazer parte do financiamento necessário para que esse serviço ficasse cada vez melhor, fosse expandido e tal. E nós temos um volume enorme de dinheiro sendo jogado fora em atividades de marketing, porque, assim, na verdade, os tempos atuais são tempos para comunicação. Marketing já está... Assim, eu diria que marketing não tem a mesma eficiência, né? Ou você faz comunicação ou você vai desandar. Então, fazer comunicação dando um baita de um exemplo de responsabilidade social nesse sentido, eu não entendo como que o mercado ainda não olhou para esse lado. E que precisa. Entendeu? Com certeza. Então, já que você é economista, já que você é o cara dos números, então, acho bom você incluir essa atividade lá, entendeu? Para correr atrás de recursos. Porque, veja bem, não é o recurso, é a possibilidade de você criar conscientização com essa ajuda que virá de fora. Sim, ajuda a propagar, com certeza, o entendimento da causa. Nós temos trabalhado, e aí existem algumas políticas públicas que permitem a destinação de parte, né, da questão da tributação, mas ainda é um pouco burocrático, precisa passar no Conselho da Criança e do Adolescente, e nós temos feito essa busca, né, de apresentar o projeto, de aprovar, de nos cadastrar para que fiquemos aptos a receber por essa via do imposto de renda a uma parte de fomento. Mas essa é apenas um dos caminhos possíveis, e você coloca muito bem. A iniciativa privada, a própria sociedade organizada, ela tem um poder muito grande, né? Em determinadas organizações, até maior do que o poder público, quando a sociedade se organiza. Então, essa seria uma oportunidade dessa sensibilização. A Brinq já tem o selo, né, das empresas amigas da criança. O Unicef trabalha nessa linha e outras mais, e o autismo poderia vir, sim. Eu acho que é mais do que lógico, e já está demorando muito, você quer saber. Para poder criar um grande fundo financiador de ações. E nem estou falando lá da empresa que poderia investir em troca de não ter, por exemplo, a incidência de imposto de renda. Não. Eu estou dizendo isso fazer parte da comunicação social, né? Claro, entendeu? Pessoal, eu sou uma empresa e me preocupo com o desenvolvimento, com a meta de dar autonomia para milhões de crianças que são altamente capazes, entendeu? E que podem ficar sem isso. Cara, assim, essa verba, ela existe. E se você vai dizer, não, eu vou pegar lá, sei lá, 2%, da minha verba lá, destinada à comunicação, e vou fazer isso, você já ajudaria muito, mas por quê? Muito mais para você colocar na sociedade esse questionamento. Entendeu? É para você, agora sim, a gente criou uma rede aí e as pessoas... Isso é importante, né? Porque pelo número de participantes é que a sociedade faz a leitura, se isso é ou não é importante, se isso é ou não é relevante. Então, milhões de empresas no Brasil poderiam fazer isso sem o menor problema, estariam prestando um grande serviço. Acolheriam para os próprios famílias, que são né, de certa forma, porque com certeza essas empresas têm famílias que enfrentam essa situação de ter, né, uma pessoa com espectro autista. Mas esses são os desafios, né, que estão postos. E nós estamos seguindo firmes nessa caminhada, buscando sempre estar próximo das instituições, sejam as privadas ou o poder público. Temos feito aí várias visitas a diversos municípios, tanto goianos quanto em São Paulo, para poder ampliar a rede. O nosso objetivo é levar aí agora, nesse semestre nós já estamos alcançando 10 unidades, e a intenção é que esse número não pare de crescer. Qual é a meta?
Tomara. Lá com a equipe eu Não é coloco fácil, muito, né? Tantas quanto forem possíveis. Aham. Né? Então, Aham. não dá, porque não é simplesmente um projeto, uma meta para trazer, como você usou a palavra, glamour para a instituição. Mas é uma questão de responsabilidade, é uma questão social. Por ter onde feito houver alguma coisa, né? oportunidade, esse é o propósito. A Agir, ela trabalha com um propósito muito, muito claro e que alcança tanto para fora quanto para dentro. Nosso propósito é cuidar de vidas. Então, onde tem uma oportunidade, seja com um hospital, uma UPA, uma clínica TEA ou um projeto, ali nos cabe, porque é isso que nós queremos. Usar de toda essa soma aí, são mais de 8.000 pessoas, um conselho envolvido, uma diretoria envolvida, para poder impactar, fazer de uma forma diferente, independente de melhor. qualquer coisa, fazer direito aquilo que você se propõe fazer, né? Isso, que é fundamental. E sempre centrado aí na pessoa, o cuidado, a melhor assistência. Então esse tem sido o nosso trabalho e altamente gratificante. Eu costumo falar para a equipe que nós somos privilegiados, né, por ter essa oportunidade de servir ao próximo e de enfrentar esse propósito que é muito nobre. E então não é um ônus, mas é uma oportunidade de ser útil, né, e de fazer a diferença e ajudar na vida de alguém. Ser útil e fazer a diferença é fundamental, né? Fundamental. É importante. Lucas, toda vez que a gente convida alguém aqui para vir no Jurubebas, eu faço essa pergunta assim, como última pergunta, eu faço assim, Lucas, quando você foi convidado para vir aqui e você estava vindo para cá, passou pela sua cabeça coisas do tipo, cara, esse Leal tinha que me perguntar isso, porque era importante falar sobre isso. Faltou essa pergunta, faltou essa abordagem, é alguma coisa que passou batida por mim e o momento é esse. Olha, porque a conversa foi longa. A conversa foi muito boa e você, como um exímio profissional aí da comunicação, conseguiu navegar e abordar, né, os temas. Mas o que eu penso, talvez já falamos um pouco, mas que eu destacaria aqui no final, o mais importante é que nós, enquanto instituições, enquanto sociedade organizada, como você citou, privado, filantrópico e tudo, que nós venhamos olhar mais atentamente para essa questão da conscientização. As pessoas com transtorno do espectro precisam muito do suporte terapêutico, mas nós, enquanto sociedade, precisamos avançar muito em termos de consciência, entendimento e respeito a essa diversidade. Essa é a verdadeira diversidade, digamos assim, não ideológica ou política, que precisa ser enfrentada, respeitada, né, e ter esse engajamento da sociedade. Então não pode ser um tema menor deixado de lado, porque ela nos ensina, não só com o espectro autista, mas nos ensina um olhar diferente para o diferente, para o neurodiverso. Então, se eu pudesse talvez sintetizar aqui, é claro que o projeto, o atendimento, as clínicas TEA, eu tenho o maior prazer e satisfação de falar, mas eu acho que a mensagem é bem maior do que uma unidade de atendimento ou da instituição Agir, da qual eu faço parte com muito orgulho e que faz um tremendo trabalho. Acho que o mais importante é nós, enquanto sociedade, entendermos o que realmente é respeito, o que é conscientização e o que é inclusão, né? Não é fazer o outro se tornar igual a mim, mas é entender e aceitar o outro junto de mim, com as suas condições. Eu acho que isso nos dá um salto muito grande nesse enfrentamento, no apoio às famílias. É muito desagradável para uma família, não desagradável porque eu estou sendo modesto no termo, é muito modesto, né? Para uma família não poder, chega a ser trágico, participar num círculo social, familiar, porque a sua criança não pode, ou que ela não é compreendida. Então nós precisamos nos evoluir muito nesse sentido. Então não é a criança mal educada, ela tem uma condição, ela é diferente, né? E eu preciso ajustar um ambiente para ela e não ajustar ela para mim. Então acho que isso
dentre tudo que a Agir faz, nós nos preocupamos com isso. E eu acho que é aí uma mensagem ampla, porque nós não estamos falando aqui de projeto de trabalho, mas de questão de sociedade, conscientização, é o mês do autismo. Eu acho que isso é muito importante para poder a gente acolher essa criança, essa família. E como eu disse, eu falo por experiência, nós já estamos há 4 anos aí com a clínica. Se der a oportunidade de aprender com essa criança, de olhar o mundo, tentar, claro que não conseguiremos fazer nada, mas pelo olhar dessa criança, pela ingenuidade, pelas suas características, temos muito a aprender com elas. Então acho que eu colocaria dessa forma, não sei se foi ao encontro da sua provocação. Com toda certeza. E assim, eu acho que a conscientização, principalmente nas famílias onde o espectro autista não está presente, a conscientização, ela precisa levar ao raciocínio de que a atitude política que pode mudar essa realidade só virá se houver conscientização. Clamor público. É claro, é o clamor público que vai acontecer através disso. E aí entra, na minha opinião, como grande ajuda, a iniciativa privada. Concordo. Entendeu? As empresas lá fazendo o seu deverzinho de casa, porque você é administrador, você é economista, você sabe o que eu estou falando. A empresa vai muito bem e tal, não sei o quê, uma vida inteira e aconteceu. Tá, mas e ela fez de diferente, ela mudou o quê? Não mudou nada, eu só vendi parafuso a minha vida inteira. Não é só levantar bandeiras. Entendeu? Agora não, eu vendi parafuso a vida inteira, mas eu fiz diferença nisso, naquilo outro. Tem que ter esse objetivo, porque senão não faz sentido, cara. Perfeito. Concordo. Entendeu? É isso. Então, assim, tomara que esses 2 programas que a gente fez aqui sobre esse assunto tenham elucidado e tenha levado muita gente a esse raciocínio. E eu vou trazer aqui um cientista, alguém capaz de dar uma luz pra gente inclusive entender a dificuldade disso. Perfeito. Né? Falou, é difícil? Mas tem muita gente trabalhando nessa direção. Tem o tratamento, tem o processo terapêutico, tem suporte, tem desenvolvimento, tem perspectivas. Então, de novo, não é o fim do túnel, ao contrário. E aí vem o início aquela de uma jornada. E aí vem aquela perguntinha. E como é que eu posso ajudar? Então. Se essa pergunta surge na cabeça de alguém que não convive com o espectro autista, que não tem o espectro autista na sua família ou no seu hall de amigos e tal, aí a gente atingiu um objetivo importante. Você conscientizou. Você trouxe essa provocação, esse envolvimento, aí nós estamos alcançando efetivamente o que é criar uma consciência, trazer uma conscientização para a sociedade. Certeza. Lucas Paula Silva. 2 nomes próprios e um sobrenome mais do que comum. Silva. Brasileiríssimo. Né? Isso aqui é que eu chamo de pé no chão mesmo. Pé no chão. Lucas Paula Silva. Um prazer enorme recebê-lo aqui. Conte com o Jurubebas toda vez que você precisar falar sobre temas tão importantes relacionados à saúde, né? Faltou, acho que o GOL era um programa, o CRER era outro programa. Podemos. Entendeu? Eu faço. Sabe por que eu faço questão? Pelo seguinte, porque tem muita coisa no serviço público que funciona bem pra cacete, cara, que precisa ser elogiado. Outro dia, eu já fiz aqui uns 3 ou 4 elogios à Embrapa. Isso que falou, cara, você é viciado na Embrapa? Não, cara, não sou viciado na Embrapa. Mas aquelas pessoas lá precisam ser parabenizadas o tempo inteiro. Eu tenho um pezinho de uva na minha casa, que é a tal da BR... Bom, enfim, que a Embrapa desenvolveu para a região centro-oeste. Não é que o safado já deu uva lá, cara? Ou seja, e outra coisa, a agricultura brasileira, cara, passa 100% pela Embrapa. Então, é um órgão que fez a diferença e tal. Então, valorizar aquilo que é bom, que dá certo e tal, não sei mais o que, eu acho que é mais do que a nossa obrigação. Então, quer falar sobre o GOL? Outro dia, eu estava no cardiologista, fazendo um daqueles exames de rotina, né? E aí, eu falei, não, lá no GOL, se você tiver um infarto, você que leva tal, chega lá, a gente isso, aquilo. Mas de uma eficiência, eu falei, é mesmo? Será?
Cara, Mas e é o que nós falamos em casa, né? Estamos lá. Se eu me acidentar, quando me leva pro gol. aí ele me falou É da onde eficiência. eu queria ser cuidado. Não é porque eu sou gestor. E outra mas é pela coisa, dos confiança e profissionais de alta competência Alta. e tal, não sei o quê. Eu falei, rapaz, é isso aí. Falei, ó, nós precisamos falar sobre o gol. Entendeu? Por quê? Porque para muita gente, o cara fala, o gol, eu quero ir ali pro, não sei, Orion, não sei não. Cara, deixa eu te falar, dependendo da situação, não estou dizendo que o Orion não seja isso, porque é Perfeito. o hospital de excelência e tal, mas, cara, se você cair lá no gol, você tá muito bem atendido, entendeu? No Hugo, sei lá. São hospitais que estão ali lidando com isso o tempo todo, cara. Entendeu? Eles não são, se você quebrou a perna, sei lá o que e tal. Aí vai precisar de uma cirurgia plástica, aí é em outro lugar, mas lá o atendimento vai consertar você, vai sair andando numa boa. urgência é lá. A urgência é A lá. alta complexidade, Entendeu? às vezes, casos mais simples, aí gera a superlotação. Ele, é claro que em atender a urgência e um de menor complexidade, acaba que o de menor acaba esperando um pouco mais. Sim, mas eu acho. Mas hoje nós temos os melhores serviços de referência aí em alta complexidade, não perdendo grandes centros. Eu como assim, São Paulo. fiquei surpreso, né? E falei, cara, mas é isso? Ele falou, Leal, ó, se você tiver, te pega, te leva, em tantos minutos você já está sendo atendido, tem isso, tem aquilo outro. Eu falei, cara, ou seja, aí ainda comentei com ele, pois é, e lá nos Estados Unidos, hein? Lá nos Estados Unidos tem que vender a casa. Para fazer um Entendeu? tratamento desse complexo. Eu conheço uma outra pessoa que caiu na bobagem de chamar uma ambulância. E ficou lá uma hora, tomou um soro, um negócio da mulher dele. Beleza, saiu de lá feliz, contente. Dá uma semana depois. A fatura chegou. Chega a fatura pelo correio, cara. Nossa. Quando eu vi o tamanho da dívida, eu falei, não acredito. Ei, mas que saudade que me deu do Brasil. Falei, né? Pois é. Temos então a gente tem alguma coisa que presta, né? Ó, prazer enorme tê-lo aqui. Renovo aqui o convite toda vez que precisar. Estamos aí à disposição. Acho que o Jurubebas está sendo criado para ser um espaço, né, para a gente falar com conteúdo, com profundidade sobre os temas, de forma que todo mundo entenda. Perfeito. Né? É isso. Eu que agradeço, foi uma oportunidade importante para nós, e a receptividade e o bate-papo pela sua condução, assim, nós enquanto gestores não somos talvez os melhores comunicadores, mas eu fiquei muito à vontade pela sua condução, pela a leveza do bate-papo aqui, e obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar, como você disse, tanto da clínica até do autismo, temos várias outras ações que podemos participar aí, contribuir, se não eu, outros profissionais fazem parte da AGIR, e é sempre um prazer poder participar. Parabéns pelo programa e pela condução. Combinado. Para você que acompanhou até aqui, chegou a hora de você dar o like, né, de você compartilhar, porque compartilhando você vai ajudar principalmente nesse objetivo da gente fazer com que a sociedade tenha conhecimento do problema e possa ajudar, não é? Perguntar se você quiser, comentar, enfim. Toda participação é bem-vinda porque cria relevância, e ao criar relevância, a gente o significado disso é mais visualização. Né? Como é um assunto difícil, profundo, que é conteúdo e tal, a gente sabe que não é como uma polêmica e tal, não sei o quê, né, que vai dando milhões aí. Mas a gente consegue fazer a diferença num público criador, né, de boas opiniões. Porque hoje nós estamos vivendo o seguinte problema: você tem um público formador de opinião e tem um público formador de opinião errada. Ou seja, nós estamos com um seríssimo problema, mas isso faz parte do desenvolvimento, né? Quando surgiu o rádio, por exemplo, foi a mesma coisa. Cara, aconteceu exatamente o que está acontecendo hoje com as redes sociais, né? Muita informação, muita mentira, muita enganação, muito senso comum, então não sei o quê, mas aí foi regulando, então o caminho vai ser esse também nas redes sociais, até porque o conteúdo está aí sendo disponibilizado
Milhares de pessoas estão fazendo boas coisas na internet e você vai ter acesso e isso vai ajudar, né, naquilo que você vai passar para frente, beleza? Então é isso. Esse foi mais um Jurubebas, o pior e o melhor podcast do Planetinha Azul. Tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau.